Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois esse encontro. E vamos ler mais um texto de Freud, chamado Construções na Análise de 1937, ou seja, já é um texto mais tardio. Um estudioso de grande mérito, que sempre tive em alta conta por haver tratado com justiça a psicanálise numa época em que a maioria dos outros ignorava tal obrigação, manifestou certa vez, porém, uma opinião ao mesmo tempo ofensiva e injusta sobre a técnica psicanalítica. Disse que, quando oferecemos a um paciente uma de nossas interpretações, agimos com ele, segundo essa famigerado princípio: Heads I win, tails you lose. Cara, eu ganho, coroa, você perde. Ou seja, quando o paciente concorda, está tudo certo. Quando ele discorda, porém, trata-se apenas de um sinal de resistência, o que também nos dá razão. Dessa maneira, sempre temos razão diante do pobre coitado que analisamos, qualquer que seja a sua resposta ao que dizemos. Ora, como é certo que o não de nosso paciente geralmente não nos faz abandonar nossa interpretação como sendo incorreta, tal desmascaramento da nossa técnica foi muito bem-vindo aos adversários da psicanálise. Vale a pena, então, expor detalhadamente como costumamos avaliar durante o tratamento analítico o sim e o não do paciente, sua expressão de acordo e de oposição. Naturalmente, nessa justificação, nenhum analista praticante aprenderá algo que já não saiba. Espera aí que... O propósito do trabalho analítico, como você sabe, é induzir o paciente a deixar de lado as repressões, no sentido mais amplo do seu antigo desenvolvimento, para substituí-la por reações que corresponderiam a um estado de maturidade psíquica. Olha aí a definição da psicanálise, pessoal. Olha aí o propósito, hein? Para isso, ele deve recordar determinadas vivências, os afetos por elas suscitados, que no momento se acham esquecidos. Sabemos que os sintomas e inibições atuais são as consequências dessas repressões, ou seja, o substituto para as coisas esquecidas. Que material eles nos colocam à disposição? Que possamos utilizar para levá-lo ao caminho da recuperação das lembranças perdidas? Diversas coisas. Fragmentos das lembranças nos sonhos, de valor incomparável em si, mas normalmente muito deformados por todos os fatores que participam da formação do sonho. Pensamentos que ele produz ao se entregar à livre associação, nos quais podemos encontrar alusões às vivências reprimidas e derivados dos afetos oprimidos, assim como das reações a eles, e, por fim, indícios de repressões dos afetos pertencentes ao material reprimido em atos importantes e relevantes do paciente, dentro ou fora da situação analítica. Nossa experiência mostrou que a relação de transferência que estabelece com o analista é particularmente adequada para promover o retorno de tais vínculos afetivos, dessa matéria-prima, digamos assim. Devemos extrair o que buscamos. Opa, alguém quer entrar? Então vai. Pode falar, Ronald. Só que eu achei super interessante aí, se você puder explicar, porque esse texto, pelo que eu vi aí, ele é bem denso, né? Aham. Essa questão da substituição. Saberia explicar melhor como é que eu substituo algo na minha memória? Por exemplo, eu quero lembrar de laranjas, aí lembro de tomates. Uhum. E vou substituindo, é assim? Vou criando substitutos até eu conseguir equiparar, vamos dizer assim, o que eu queria lembrar. Uhum. Porque pessoas que não lembram, porque tem um lapso, né, onde você Uhum. não consegue lembrar e você troca e tem a substituição, é isso? Então, aqui, o que que ele está propondo? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Ele está falando que você vai substituí-las por reações que responderiam em estado de maturidade psíquica. Ó.
Então, você tem um estado mais imaturo para algo mais maduro, para lidar com as coisas. Entendeu? Então, quando você substitui alguma coisa, eu acredito que eu esteja falando mais da questão da reinterpretação. Entendeu? Quando você reinterpreta alguma coisa de uma forma mais madura, e com isso você faz isso que ele vai falar que é o induzir ao paciente a deixar de lado as repressões no sentido mais amplo. Faz sentido? Eu não sei se isso faz sentido com conceitos, entendeu? Talvez faça sentido com objetos do pensamento, mas com conceitos, Hum, porque se você substitui, você atravessa um conceito, entendeu? uhum, Tipo assim, o conceito de pulsão na psicanálise. Aí eu vou e digo assim, não, é o conceito de impulsão na física. São duas coisas completamente diferentes, mas que ambas têm um princípio similar, vamos dizer assim, né? uhum, Mas aí é um conceito. Você distorcer, substituir um conceito por outro, não dá muito certo, dependendo do que você quer aplicar. Mas já com a questão da memória, porque, por exemplo, eu preciso lembrar de um determinado conceito, mas aí eu não consigo lembrar daquele conceito que eu preciso e lembro de outro similar. Aí já não dá certo, porque eu não posso usar aquele conceito. uhum, Só que com palavras e objetos eu posso fazer isso, né? uhum, Eu associo, faço associações, por exemplo, laranja é uma fruta, tomate não é uma fruta, bem uma fruta, mas digamos, uvas é uma fruta. Então pelo menos eu estou dentro de um nível que é parecido, que é o das frutas, entendeu? Então eu estou memorizando a categoria de frutas eu já memorizei. Eu não consigo memorizar bem a parte específica. Se é uma laranja, um limão, uma uva. Tá dando para entender? Porque no caso de pessoas, por exemplo, que têm demência, né, algum tipo de demência, uhum. elas não conseguem lembrar de nada, né? Sim. Então, às vezes se perde até no tempo e no espaço, porque não consegue mais se localizar. Uhum. Mas no caso de uma lembrança específica, por exemplo, essa das frutas que eu disse, pelo menos eu lembrei que é uma fruta que eu quero lembrar. Uhum. Aí eu fiquei sem entender, mas deixa eu ler o restante do texto, que aí eu tiro a dúvida. Isso, vamos ver quem sabe explicar melhor, né? Quem sabe explicar melhor. Porque também tem uma relação com o simbólico aí, né? Vamos ver então. Vamos continuar o texto, ou quem sabe daí mais pra frente ele fala melhor sobre isso. O que buscamos é um quadro aos anos esquecido da vida do paciente que seja confiável e completo nos elementos essenciais. Mas nisso somos lembrados de que o trabalho analítico consiste em duas partes bem diferentes, que ele se realiza em dois cenários separados e envolve duas pessoas, a cada uma das quais é atribuída uma tarefa distinta. Por um momento nos perguntamos por que esse fato fundamental não foi sublinhado há bastante tempo. Mas logo nós damos conta de que nada foi ocultado. Se trata de algo conhecido, evidente, digamos, que aqui é destacado e examinado com uma intenção especial. Todos sabemos que, analisando, deve ser levado a se recordar de uma coisa vívida e reprimida por ele, e as pré-condições dinâmicas desse processo são tão interessantes que a outra parte do trabalho, a realização do analista, fica em segundo plano diante disso. O analista não viveu e não reprimiu nada daquilo que interessa. Sua tarefa não pode ser recordar algo. Qual é então a sua tarefa? Ele tem que adivinhar, ou melhor, construir o que foi esquecido com base nos indícios deixados. Como, quando e com que explicações ele transmite suas construções ao analisando. Estabelece a ligação entre as duas partes do trabalho analítico, entre sua participação e do analisando.
Eu acho, Ronald, que a sua pergunta tem a ver com esse construir, hein? Você não acha? Mas por que que a nossa memória ela não traz pronta a, a coisa que eu quero memorizar? Por que que é uma construção? Porque ela tem a ver com o que você acha com a realidade. Lembra que a gente leu aquele texto do Freud semana passada sobre os dois conceitos que ele fala do eu realidade e do eu idealizado, uma coisa assim? Não estou lembrando desse texto, não, É mas mais ou menos por aí. Eu acho que porque ele também está construindo uma coisa assim que, como ele fala assim, que ele tem que adivinhar, ou melhor, construir o que foi esquecido com base nos fechados. Então ele vai vai fazer uma investigação ali e vai construir isso com uma forma de realidade, talvez. isso na clínica, como é que fica? Hum. Então, você vai com a pessoa vai dando como eu posso falar para você assim, os indícios e aí você vai tentando construir com a pessoa. A pessoa vai dando alguns indícios, por exemplo, assim, ela fala alguma coisa, alguma fruta, vamos pensar assim, sei lá, uma fruta X, uma uva, vamos pegar a uva. Aí ela quer ligar uva com não sei o que, com uma porta, e aos poucos você vai construindo isso. Você vai tentando entender o que que ele quer dizer com uva, o que que ele quer dizer com porta, É porque a entendeu? linguagem do inconsciente é outra, né? Exatamente. Ela não Não é essa é. linguagem do consciente. Exatamente. Mas você vai construindo aos poucos, até fazer sentido de algum jeito na pessoa. É na pessoa que tem que fazer sentido, né? Não, ó, vamos lá. Eu Ó, lembro de coisas recentes, sim. mas se eu for trabalhar na infância, por exemplo, Uhum. a reconstrução que o cara tem que fazer, o analista, é a longo prazo, né? Sim. Então o cara diz que tem uma lembrança que ele na infância gostava de andar de bicicleta, Uhum. digamos. Aí mais na frente ele está falando de uma coisa recente que lembra a bicicleta. É mais ou menos assim? Tem também o fator de lembranças encobridoras, né? Ah, Porque também você tem que lembrar a questão do ato falho, que não é falho, segundo o Lacan. São várias falhas, são associação livre, são os sonhos que a pessoa vai contando para o analista. E aí ele vai juntando várias coisas e vai construindo com analisando. Por isso que ele é longo prazo. que no caso não vai ser só dele, vai ser dele e do analista, né? Sim. E aí entra aquela questão da substituição também, porque às vezes ele começa com uma coisa, porque você tem que lembrar que ela lá na substituição, ele termina a fase com maturidade psíquica. Eu acho que foi aí que o Jung entendeu que tem um inconsciente coletivo, sabia? Ah, não sei, eu não li Jung, você leu? Muito pouco, mas Então, o que eu sei é que o inconsciente coletivo é mais de um, né? acho que sim. Consciente coletivo, um constrói de um lado, outro constrói de outro. Uhum. Acho que sim, porque também você pode entender como como eu posso dizer para você assim, ah, o Winnicott, você vai ter a sociedade e o indivíduo conversando entre si, entendeu? Mas ele não fala do inconsciente. Mas aí é outra abordagem também, né? É outra abordagem. Vamos continuar o texto aqui, quem sabe fica as coisas mais claras também, porque é bem denso, né?
Seu trabalho de construção, ou se preferir de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o do arqueólogo, que faz escavação de uma localidade destruída, enterrada ou de uma edificação antiga. Eles seriam mesmo idênticos, não fosse o fato de o analista trabalhar em condições melhorar e dispor de um material auxiliar mais extenso, porque se ocupa de algo ainda vivo, não de um objeto destruído, e talvez também por outro motivo. Mas, assim como o arqueólogo ergue as divisões das construções sobre os restos dos muros, determina o número e a posição das colunas a partir das cavidades no terreno e reconstitui os ornamentos e pinturas das paredes com base nos restos encontrados nos escombros. Assim também procede o analista quando tira suas conclusões de fragmentos de lembranças, associações e manifestações ativas analisando. Os dois têm o direito inquestionável de reconstruir pela complementação e pela integração dos restos conservados. Várias dificuldades e fontes de erros são também as mesmas nos dois casos. Uma das mais delicadas tarefas da arqueologia é, como se sabe, a terminação da idade relativa de um achado e, quando o objeto aparece em determinada camada do solo, com frequência ainda cabe decidir se ele pertence àquela camada ou se um distúrbio posterior o fez cair até aquela profundidade. É fácil imaginar o que, nas construções analíticas, corresponde a essa dúvida. Dissemos que o analista trabalha em condições mais favoráveis do que o arqueólogo, porque dispõe de material que não tem contrapartida nas escavações, como, por exemplo, as repetições de reações oriundas nos primeiros anos de vida e tudo que é indicado pela transferência no tocante a essas repetições. Além disso, deve-se levar em conta que o arqueólogo lida com objetos destruídos, dos quais se perderam fragmentos grandes e importantes, por violência mecânica, fogo ou pilhagem. Por maior que seja o empenho, não há como encontrá-los e uni-los ao resto preservados. A única via é a da reconstrução, que, por isso mesmo, muitas vezes não pode ir além de certas verossimilhanças. É diferente com o objeto psíquico cuja pré-história o analista procura levantar. Com ele sucede regularmente o que, no caso do objeto arqueológico, acontece apenas em felizes exceções como Pompeia e a tumba de Tutankhamon. Tudo de essencial está preservado, até mesmo o que parece inteiramente esquecido se está presente em algum lugar, e de algum modo é apenas soterrado, tornando indisponível para a pessoa. Como você sabe, é lícito duvidar que alguma formação psíquica sofra realmente uma destruição total. É apenas uma questão de técnica analítica, se vamos conseguir trazer o que está oculto inteiramente à luz. Há somente dois outros fatos que se contrapõem a esta vantagem excepcional do trabalho analítico. O objeto psíquico, que é incomparavelmente mais complicado que o material do arqueólogo, e nosso conhecimento não está suficientemente preparado para o que devemos encontrar, pois a estrutura íntima deste ainda esconde muita coisa misteriosa. E nossa comparação dos dois trabalhos chega ao fim, pois a principal diferença entre eles consiste em que, para a arqueologia, a reconstrução é a meta e o fim do esforço, e, para a análise, a construção é apenas um trabalho prévio. 2. Trabalho prévio, porém, não no sentido que deve ser tudo realizado antes de começar a etapa seguinte, como na construção de uma casa. Por exemplo, em que todas parecem estar erguidas e todas as janelas instaladas antes de se proceder à decoração interna dos aposentos. Todo analista sabe que no tratamento analítico sucede de outra forma, que os dois tipos de trabalho ocorrem proximamente, um sempre à frente e o outro seguindo-se a ele. O analista conclui um pedaço de construção e transmite analisando, para que tenha algum efeito sobre ele, e em seguida constrói mais um pedaço, a partir do novo material que flui, age da mesma forma com ele e prossegue nessa alternância até o fim. C. Nas exposições sobre a tecnoanalítica escuta de pouca palavra, construções, a razão disso é que, em vez dela, fala-se de interpretações e de seus efeitos, mas penso que construção é a denominação mais adequada. Interpretação diz respeito àquilo que se faz com um elemento do material,
como uma associação, um lapso, etc. Trata-se de uma construção, porém, quando apresentamos ou analisando um pedaço de sua pré-história esquecida, mais ou menos da seguinte forma: até o seu N ano de vida, você se considerou o possuidor único e restrito de sua mãe. Mas então apareceu outro filho e, com ele, uma grave decepção. Sua mãe o abandonou por um tempo e depois também não se dedicou mais exclusivamente a você. Seus sentimentos para com ela se tornaram ambivalentes. Seu pai adquiriu um novo significado para você. E assim por diante. Nesse ensaio, nossa atenção se volta apenas para esse trabalho prévio da construção. E surge primeiramente a questão de que garantias temos, durante o trabalho com a construção, de não nos enganarmos e arriscarmos o sucesso do tratamento ao defender uma construção errada. Pode nos parecer que essa questão não admite uma resposta geral, mas antes de discuti-la, vamos atentar para uma informação consoladora que nos é fornecida pela experiência analítica. Ela nos diz que não há problema quando nos equivocamos uma vez, sendo apresentado ao paciente uma construção errada, como sendo a provável verdade histórica. Significa, naturalmente, uma perda de tempo. E quem só sabe oferecer combinações equivocadas ao paciente não causará boa impressão neste e não irá longe no tratamento, mas o único erro desse é inofensivo. O que ocorre nesse caso é que o paciente permanece como que intocado, não reage nem com o sim, nem com o não. Isso pode constituir só um adiamento de sua reação. Continuando assim, porém, devemos chegar à conclusão de que erramos, e isso admitiremos analisando quando a ocasião se apresentar sem perdermos a autoridade. Essa ocasião surge quando vem à luz um material novo, que permite uma construção melhor e, desse modo, a correção do erro. Assim, a construção errônea cai fora como se jamais tivesse sido feita, e às vezes se mantém a impressão de, nas palavras de Polônio, haver capturado um peixe de verdade com uma isca de falsidade. O perigo de desencaminhar o paciente para a sugestão, ao persuadi-lo de coisa em que nós mesmos acreditamos, mas que ele não deveria aceitar, tem sido enormemente exagerado, sem dúvida. O analista teria de proceder muito incorretamente para que tal infortúnio lhe acontecesse. Teria de repreender, sobretudo, por não haver deixado o paciente se exprimir. Posso afirmar, sem vangloriar-me, que nunca houve tal abuso de sugestão na minha prática. Do que foi dito, já se depreende que absolutamente não nos inclinamos a diligenciar os indícios que se podem extrair da reação do paciente, ao lhe informarmos uma de nossas construções. Vamos lidar diretamente com esse ponto. É correto que não aceitamos o não de um paciente em seu pleno sentido, mas tampouco damos inteiro valor ao seu sim. Não se justifica que nos acusem de invariavelmente transformar sua manifestação numa confirmação. Na realidade, a coisa não é tão simples. Não tornamos a decisão assim tão fácil para nós. Um claro sim, do analisando, tem mais de um sentido. Pode, de fato, mostrar que ele reconhece como certa construção ouvida, mas também pode ser relevante, ou até mesmo que chamaríamos de hipócrita, por ser cômodo para sua resistência usar esse assentimento para prosseguir ocultando a verdade não descoberta. Esse sim tem valor apenas quando é seguido de confirmações indiretas, quando o paciente imediatamente após o sim produz novas lembranças que complementam e ampliam a construção. Somente nesse caso reconhecemos o sim como uma plena resolução do tema em pauta. O não do analisando também possui mais de um sentido e é, na verdade, ainda menos aproveitável do que o sim. Em alguns casos, ele se revela uma expressão de legítima discordância, com frequência muito maior, é manifestação de uma resistência provocada pelo teor da construção informada, mas pode igualmente derivar do outro fator de complexa situação analítica. Assim, o não do paciente nada prova em favor da exatidão da construção, mas combina muito bem com sua possibilidade, já que toda a construção é incompleta, abrange somente uma pequena parte do que foi esquecido. Temos liberdade para supor que, analisando,
não nega propriamente o que lhe foi comunicado, mas sustenta sua posição diante da parcela ainda não revelada. Em geral, ele exprimirá sua concordância somente após saber a verdade inteira. Essa com frequência é muito ampla. A única interpretação segura do seu não é, portanto, o que remete à incompletude, certamente a construção não lhe disse tudo. Ocorre assim que as manifestações diretas do paciente, após lhe havermos comunicado uma construção, dão pouco referências para sabermos se estávamos certos ou errados. Tanto mais interessante é o fato de existirem modos indiretos de confirmação que são totalmente confiáveis. Um deles é uma frase que, com poucas alterações, ouvimos das mais diferentes pessoas, como se fosse combinado. Ela diz isso, não pensei ou não pensaria. Podemos traduzir essa palavra da seguinte forma: sim, nesse caso você está certo sobre o meu inconsciente. Essa frase, tão desejada pelo analista, infelizmente, a escutamos com mais frequência após interpretações específicas do que após uma construção extensa. Uma corroboração igualmente valiosa, dessa vez, expressa de forma positiva, sucede quando o analisando responde com uma associação que inclui algo similar ou análogo ao teor da construção. Em vez de tomar de uma análise um exemplo disso, que seria fácil de encontrar, mas demandaria uma exposição mais longa, quero relatar um pequeno episódio extra-analítico, que apresenta uma situação similar com uma pregnância quase cômica. Eu tinha um colega que me havia escolhido, isso faz tempo, para consultar em sua atividade médica. Um dia, porém, ele me trouxe sua jovem esposa que lhe causava problemas. Ela se recusava, sob toda espécie de pretexto, a ter relações sexuais com ele. E, evidentemente, ele esperava que eu esclarecesse sobre as consequências de sua conduta inapropriada. Assim eu fiz, explicando-lhe que sua recusa poderia provocar lamentáveis transtornos de saúde ou tentações do marido, que talvez levasse ao fim do matrimônio. Nisso, ele me interrompeu subitamente, dizendo: o inglês em que você diagnosticou um tumor no cérebro também morreu. Isso pareceu compreensível também. Era enigmático. Não sabia falar de nenhum morto. Pouco entendi. O colega queria certamente reforçar minhas palavras. Queria dizer: sim, você tem razão. Seu diagnóstico também se confirmou no caso daquele paciente. Era uma contrapartida de plenas confirmações indiretas por meio das associações que obtemos nas análises. Não negarei que na frase do colega também tiveram participações outros pensamentos, por ele posto de lado. A confirmação indireta por associações, que se adequa ao teor de construção, que trazem consigo um também desses, fornece uma base preciosa para o nosso julgamento, para descobrirmos se essa construção se mostrará verdadeira no curso da análise. Particularmente impressionante é também quando a confirmação se insinua na discordância direta por meio de um lapso. Certa vez, em outras publicações, ofereci um belo exemplo desse tipo. Nos sonhos do analisando aparecia repetidamente o nome conhecido em Viena, Jauner, mas nas associações não havia explicações para isso. Então experimentei uma interpretação. Ele queria dizer Gauner quando falava Jauner, e o paciente respondeu de imediato: isso me parece Weg, em vez de Gelke, ousado. Ou, no outro caso, o paciente quis rejeitar minha suposição de que o pagamento lhe pareceria muito alto com essas palavras. $10 não são nada para mim. Em vez de dólares, no entanto, usou uma moeda menor de valor e disse 10 shillings. Quando a análise se acha sob a pressão de elementos fortes que impõem uma reação terapêutica negativa, como sentimento de culpa, necessidade de sofrimento masoquista, revolta contra o auxílio do analista, a conduta do paciente após ouvir a construção nos torna fácil, com frequência, chegar à decisão procurada. Se a construção é errada, nada muda no paciente, mas se ela é correta ou traz uma aproximação à verdade, ele reage a ela como uma inconfundível piora dos sintomas do estado geral. Resumindo,
Verificamos que não merecemos a objeção de que desdenhosamente negligenciamos a atitude do paciente de nossas construções. Nós atentamos para ela e, com frequência, dela extraímos indicações valiosas, mas essas reações, analisando, têm, muitas vezes, mais de um sentido. Apenas o prosseguimento da análise nos permitirá decidir sobre a extensão ou inutilidade de nossas construções. Oferecemos determinada construção como nada mais do que uma conjuntura que aguarda exame e confirmação ou rejeição. Não reivindicamos autoridade alguma para ela. Não exigimos do paciente uma concordância imediata. Não discutimos com ele quando a recusa inicialmente. Em suma, agimos segundo o modelo de uma conhecida personagem de Nestroy, o criador de que tem uma só resposta para todas as perguntas e objeções. Tudo será esclarecido no decorrer dos acontecimentos. Tudo em ordem, gente? Tudo tranquilo? Então tá bom. Como isso ocorre no prosseguimento da análise? De que maneira a nossa conjuntura se transforma na convicção do paciente? Isso não vale a pena escrever. É conhecido todo analista por experiência cotidiana e não oferece dificuldade à compreensão. Somente um ponto requer investigação e esclarecimento. O caminho que parte da construção do analista deveria terminar na recordação do analisando, mas nem sempre chega até lá. Frequentemente, não conseguimos levar o paciente à recordação do que foi reprimido. Em vez disso, nele obtemos, se a análise for corretamente conduzida, uma firme convicção da verdade da construção, que tem o mesmo resultado terapêutico que uma lembrança reconquistada. Em que circunstâncias isso se dá e como se torna possível que um substituto aparentemente imperfeito alcance total eficácia. Tudo isso é matéria para indagação futura. Concluirei esse breve ensaio com algumas observações que devem abrir uma perspectiva mais ampla. Chamou minha atenção em algumas análises, que o fato de comunicar uma construção evidentemente certeira fez surgir nos analisandos um fenômeno surpreendente e, de início, incompreensível. Tinha recordações vivas que eles próprios designavam como super nítidas, mas não se recordava do evento que era o tema da construção, e sim de pormenores ligados a esse tema, por exemplo. Espera um minutinho, gente. Pronto. Muito claramente os rostos das pessoas lá mencionados, ou os aposentos em que algo semelhante podia ter ocorrido, ou, num grau adiante, os móveis desses locais em que a construção nada podiam saber. Naturalmente, isso acontecia tanto nos sonhos imediatos, após ouvirem a construção, como despertos, em estado semelhante fantasia. Nada se ligava às recordações depois. Era plausível, então, vê-la como resultado de um compromisso. O impulso para cima do material reprimido, ativado pela comunicação da construção, havia tentado levar para a consciência aqueles significados, os significativos traços da memória. Mas uma resistência conseguira. Não deter o movimento, mas deslocar para o objeto próximo, secundário. Poderíamos chamar de alucinação a essas recordações, se a sua nitidez se tivesse juntado à crença na sua real existência. Mas a analogia ganhou importância quando atentei para a eventual ocorrência de alucinações verdadeiras em outros casos, que certamente não eram psicóticos. O raciocínio continuou da seguinte maneira: talvez seja uma característica geral da alucinação, até agora não devidamente apreciada, que nela retorne algo vívido na infância e depois esquecido. Algo que a criança viu ou escutou num tempo e que mal podia falar, e que agora abre caminho até a consciência, provavelmente deformado, deslocado por efeito das forças que se opõem a tal retorno. E, dado a estreita relação da alucinação com determinadas formas de psicose, nosso raciocínio pode se ampliar mais ainda. Talvez o delírio em que vemos essas alucinações regularmente inseridas
não sejam eles próprios tão independentes do impulso para cima do inconsciente e do retorno do reprimido, como geralmente supomos. No mecanismo de um delírio, costumamos sublinhar apenas dois fatores: o afastamento da realidade e desses motivos, por um lado, e a influência da realização do desejo sobre o conteúdo do delírio, por outro. Mas o processo dinâmico não seria antes desse, que o afastamento da realidade seja aproveitado pelo impulso para cima do reprimido para forçar seu conteúdo à consciência, enquanto as resistências atiçadas nesse processo e a tendência à realização do desejo partilham a responsabilidade pela deformação e o deslocamento do que é recordação. Afinal, esse é também o nosso conhecido mecanismo do sonho, que é uma intuição antiquíssima, já equiparava à loucura. Opa, foi mais. Não creio que essa concepção do delírio seja inteiramente nova, mas ela enfatiza um ponto de vista que, em geral, não recebe destaque. O essencial nela é a afirmação de que a loucura não só tem um método como poeta já percebida, mas que contém igualmente um quê de verdade histórica. E é natural supormos que a crença compulsiva que se apega ao delírio tira sua força justamente dessa fonte infantil. Hoje dispomos apenas de reminiscências para demonstrar essa teoria, não de impressões frescas. Valeria a pena, provavelmente, buscar estudar casos patológicos desse tipo com base nos pressupostos aqui desenvolvidos e estabelecer o tratamento em conformidade com eles. Seria abandonado o esforço vão de convencer o doente de que seu delírio é louco e contradiz a realidade que buscaria encontrar reconhecendo o núcleo de verdade, um ponto em comum sobre o qual se desenvolveu seu trabalho terapêutico. Esse trabalho consistiria em liberar o que é de verdade histórica de suas deformações e seu apoio na realidade presente, ajustá-lo ao lugar no passado a que pertence. Transpor material de pré-história esquecida para o presente ou para uma expectativa do futuro é algo que acontece regularmente também no neurótico. Com frequência, quando o estado de angústia o leva a esperar que algo terrível sucedera, ele apenas se encontra sob a influência de uma lembrança reprimida, que tenta chegar à consciência e não pode se tornar consciente de que algo assustador realmente ocorreu no passado. Acho que aprenderemos muitas coisas valiosas nesses esforços realizados com psicóticos, ainda que não leve ao êxito terapêutico. Sei que não há mérito em abordar um tema tão relevante de maneira tão sumária como fiz aqui. Deixei-me seduzir por uma analogia. Os delírios do doente se apresentam, para mim, como equivalentes a construções que fazemos no tratamento analítico. Tentativas de explicação e recuperação que, nas condições da psicose, apenas pode levar a substituir o pedaço da realidade que é recusado no presente por outro pedaço que foi igualmente recusado numa época distante. A tarefa de investigação individual será desvendar as relações íntimas entre o material da recusa de agora e o da repressão daquele tempo, assim como nossa construção funciona apenas por restituir uma parcela da história perdida da vida. Também o delírio deve sua força persuasiva à parte de verdade histórica que põe no lugar da realidade rejeitada. Dessa maneira também, o delírio aplicaria a frase que um dia usei apenas para a histeria, que o doente sofre de sua reminiscência. Essa breve formulação jamais pretendeu negar a complexidade das causas da doença e excluir a atuação de muitos outros fatores. Se considerarmos a humanidade como um todo e a pusermos no lugar do indivíduo humano, veremos que também ele desenvolveu formações delirantes inacessíveis à crítica lógica e contrárias à realidade. Se, apesar disso, elas são capazes de exercer extraordinário poder sobre os homens, sua investigação
leva à mesma conclusão a que chegamos para o indivíduo. Eles devem sua força ao conteúdo de verdade histórica que extraíram da repressão de épocas pré-históricas esquecidas. E aí, pessoal? Façam suas observações, falem o que vocês acharam, não gostaram, gostaram. Só complementando aquele negócio que eu estava dizendo, Hum, é, eu lembrei agora de um lapso, não sei se é lapso isso que aconteceu ou se tem outro nome. Eu estava tentando lembrar da marca de uma corda de violão, hum, só que eu só lembrava do hum, nome em inglês de corda, que é string. hum, Aí eu achei assim, não, deve ter alguma marca. Pode ser que eu me enganei aqui, deve ter alguma marca de corda de violão que o nome é string. Só hum. que não tem. Não Não, tem? não conheço, tem? Não sei. Boa pergunta. Pois é, eu não conheço. Não conheço nenhuma marca com o nome string, mas eu sei que corda em inglês é string. Uhum. Beleza. Aí o que minha memória fez? Ela associou para a teoria das cordas. Hum, Aí eu lembrei, existe uma teoria chamada teoria das cordas. Do que trata essa teoria das cordas? Aí eu fui estudar, ver o que era, né? hum, Mas isso quer dizer o quê? Que a minha memória, ela funciona mais conceitualmente, entendeu? Porque eu leio mais assuntos conceituais do que episódios. Então, eu vou ter uma brecha na minha memória nesse aspecto de episódios. Por exemplo, há quantos anos eu não toco violão? Sei lá, faz muito tempo que eu não toco violão. Então, eu não lembro qual é uma marca de corda de violão. uhum. Entendeu aí que a minha existiu mais de uma memória, que uma memória funciona boa e a outra não funciona, e quando você vai associar mais de uma memória, você não consegue. Uhum. Por isso que eu acho que é uma construção, né? Porque são vários tipos de memória. Isso. Uhum. É, porque agora ele falou, você vê que ele fala ali uma coisa interessante, né? Que o analista, ele vai dando algumas dicas, vai avançando um pouquinho, e o analisando vai vendo se aquilo cabe ou não dentro da perspectiva dele, né? É, eu, Pode, eu posso falar? Posso pode falar, pode falar. perguntar, na verdade, porque assim eu li pouco Freud. Eu acho que Freud, você tem que ter um preparo para ler Freud, um preparo que eu ainda não tenho por enquanto, mas eu já tenho a coleção de Freud, é ele que me aguarde. Ótimo. Agora, é, eu tentei entender, né, dentro da sua leitura e dentro da minha vivência com essas coisas de atenção. Eu fui uma criança que eu tenho memórias de muito cedo mesmo na minha vida. Eu tenho memórias do meu parto. E eu recuperei essas memórias de uma forma bastante, não sei se pode se dizer biologicamente sistemática e metódica, que era sempre. Isso é uma das memórias, né? Que é a que me sempre falo, poxa, mas eu me lembrei disso. Mas eu já encontrei outras pessoas que têm memórias do parto. Hum,
no meu aniversário, eu sempre ficava muito mal, na minha infância toda, e durante um tempo de minha vida, depois que Cheyenne. eu tive essa informação, Tô vendo. tá? É porque eu tenho, né, os problemas de fone, mas eu tô sem fone agora. Uhum. Então, eu tinha esses sonhos recorrentes na época do meu aniversário, geralmente ficava 5 dias, uma semana, toda noite eu ia dormir, achava que era pesadelo. De uma luz muito forte ferindo meus olhos, doía nos meus olhos, e de uma mão apertando minha cabeça, eu via os dedos enormes, enormes apertando a minha cabeça. Uhum. E doía, né? E eu não entendia, eu acordava mal, chorando e tal. Anos depois, eu adulta, recém-divorciada, conversando com minha mãe, né, assim, ela reaproximou de mim, minha relação com minha mãe não era boa, e eu tive memórias do porquê de algumas, da probabilidade do porquê disso, mas aí já é um outro assunto. Uhum. Ela me falou, ela veio me explicar que eu nasci a fórceps, que eu nasci de 8 meses e que eu realmente tenho a cabeça toda torta, né? E eu sempre tive problemas na cabeça, assim, em decorrência, na cabeça que eu falo no crânio, Uhum. em decorrência na face, no crânio, né? Em decorrência das sequelas dessa fórceps, que era um negócio bastante grosseiro, né? Uhum. Acho que ia passar por isso. E assim, na minha infância, como é que eu vou dizer? A minha psique já estava ali me mostrando, olha, seu dia do seu nascimento foi assim, minha filha, foi Uhum. um sofrimento, mas eu não tinha nenhuma condição de compreender aquilo, e quando Uhum. minha mãe me contou essa história, lógico que na hora eu não juntei as coisas, mas aí depois colou, né? Ah. Deu match, eu falei, rapaz, misericórdia. E, entre outras coisas. Então, acho assim, essa questão da memória, eu não sei se é por uma questão cultural nossa, porque os povos originários, eu sou descendente indígena, eu tenho muito orgulho dessas coisas, assim, eu visto a camisa, sabe? E os Uhum. povos originários, eles têm uma relação diferente com essas questões da infância e do inconsciente e do tratar, inclusive, a criança, né? Eles têm outras tratativas, talvez não agora, né? Com tanto lixo civilizatório jogado em cima deles, mas eles têm uma coisa parecida com a cultura civilizada, vamos dizer assim, que é aquela questão que muitos psicanalistas, psicólogos e psiquiatras falam, que é a questão do pensar infantil ser totalmente diferente. As crianças, elas veem, nós, enquanto crianças, o mundo que a gente percebe, pelo menos o meu era, Uhum. praticamente sem limites do que a gente imaginava e do que realmente era o concreto da realidade. E, logicamente, os povos originais, eles dão lá, né, eles têm a cosmologia deles e dão lá as explicações, e para mim muita coisa faz sentido, mas, assim, com relação, porque isso foi lido no texto, com relação aos traumas, né, ao delírio, aos traumas, às coisas difíceis que a pessoa passou e que ali o inconsciente resolveu esconder para que a psique não fosse, né, destruída ali por aquela situação. Aí eu fico
questionando o seguinte: eu acho que o nosso mal, né, o grande mal da sociedade, ele veio através de uma contextualização civilizatória completamente maléfica, vamos colocar assim, quando entrou o sentido de dominação nas sociedades primitivas, que aí a coisa vai se desenvolvendo até ter toda essa catástrofe que está aí hoje, que é resultado desse processo, o de dominar a mãe natureza, dominar a mãe, né, em si, a mulher, fazer dela objeto de corpo dominado para explorar, né, e várias outras coisas. Então, assim, eu acho que na nossa sociedade, dentro desse processo civilizatório, a psicanálise ela pode até ajudar em determinadas questões, mas eu acho que a pessoa tem que estar muito afim, né? E talvez o inconsciente não dê, eu acho interessante esse termo, não dê permissão de que o inconsciente, que o consciente, o ego, ele tem aquela informação por entender. Eu acho que nós temos dentro de nós sabedorias que a gente ainda não consegue acessar. Então, o inconsciente, ele tranca aquilo por entender que se aquilo for vir à tona de uma forma assim, forçada, o prejuízo vai ser muito grande. E talvez o suporte que aquela pessoa esteja ali numa clínica, né, sendo atendido por um especialista, não exista condição de que tudo aquilo de ruim que aconteceu naquela infância dela, que ficou soterrado ali no inconsciente para que ela não sofresse, não seja possível criar um caminho de acolhimento para aquela dor, né? Eu fico, às vezes, achando que, em certos casos, é muito complicado a pessoa trazer uma dor tão séria para fora. Às vezes, a maioria das dores, né, falando assim, no geral, a maioria dos traumas foi uma questão de interpretação daquela a grandeza daquele evento. Ele não foi grande daquele jeito, ele foi menor. Mas, às vezes, ele foi um grande evento e que talvez aquela pessoa, dentro do processo que a gente vive, de civilização, de valores, de recompensa, medo, punição, valores morais que eu considero, a maioria deles, muito precários, essa pessoa não tenha ferramenta para lidar com o que ficou lá resguardado. Eu não sei se, no caso, a psicanálise, como é que a gente faz? A pergunta é essa. Como é que a gente faz? Vamos dizer que eu faço um curso de psicologia, faço uma psicanálise e vá clinicar. Eu percebo que ali tem uma coisa que provavelmente não vai ser boa para aquela pessoa encarar, ela não vai conseguir, não vai ser positivo. O que é que a gente faz nesse caso? Quando o mal é muito grande, será que não é melhor que ele fique enterrado se aquela pessoa não tiver estrutura? Como é que se coloca diante de uma situação assim? Bom, eu vou usar o próprio texto, tá? Tá. Tudo será esclarecido no decorrer dos acontecimentos. Pronto. Tá, entendi. Simples assim. Porque assim, a gente está buscando sempre com a psicanálise uma maturidade. Sim. Lembra aquilo da maturidade psíquica? Lembra da nossa amiga Klein? Falou da profundidade. É claro que mexer isso vai ser doloroso.
Tanto é que toda vez que eu começo, quando eu faço uma entrevista com qualquer um analisando, eu falo, ó, tenha ciência que vai ter muito momento que isso aqui vai ser doloroso, tá? E muitas vezes é bem doloroso mesmo. Mas a gente volta no texto aqui e tudo será esclarecido no decorrer dos acontecimentos. Por quê? Porque aos poucos você vai mexendo nessas coisas. Porque se é uma coisa muito difícil que afeta a vida da pessoa, a gente vai ter que ir lidando com delicadeza, com sutileza, com sensibilidade. Entendeu? Não é uma coisa que você solta a porteira assim, vai, vai. Não, não é assim. Você vai depois um pouquinho. Entendeu? Esse é o grande ponto. Você pode trabalhar com delicadeza. Por isso que ele fala aqui, nesse parágrafo aqui, que ele fala que oferecer uma determinada construção como nada mais do que uma conjuntura, que aguarda exame, configuração, confirmação ou rejeição. Não reivindicamos autoridade alguma para ela. Não exigimos do paciente uma concordância imediata, não discutimos com ele quando a recusa inicialmente. Porque ele pode falar não, mas a gente entra naquele não de defesa. Mas depois a pessoa vai sacando o que está acontecendo. Entendeu? Sim. Você vê como é um texto muito profundo esse daqui. É. Você entendeu? Então é por aí que você vai agindo. Você vai com delicadeza, vai com calma, vai com paciência e com tempo. Você tem que dar um tempo para certas coisas começarem a baixar poeira na pessoa, por mais doloroso que seja. Faz sentido, Cheyenne? É um pouco. Ótimo. Assim, eu tenho um pouco eu não, assim, não sei se foi porque as pessoas com quem eu passei por terapia não foram, foram 3 desastres. E eu sou muito cuidadosa, assim, com relação a essa questão eu vejo o pessoal ler um pouquinho lá na Faculdade de Filosofia, né, na UNEB, onde eu sou aluna. Fez um curso de psicanálise, que tudo bem, massa, mas nunca clinicou, não pesquisa, não deu continuidade. Eu acho isso um assunto tão sério. Eu vejo o povo falar cada barbaridade. Eu falei, gente, a pessoa já é ferrada. Você vê que a pessoa tem um problema. Aí a infeliz vai lá e dá um veredito, é uma bigorna na cabeça da criatura. E eu fico meio assim em pânico, sabe? Porque a pessoa ela monta naquela autoridade. Eu fiz psicanálise, sou formada. E, no entanto, sabe? Para mim, então, assim, e olhando assim, as pessoas que eu fiz terapia, eu também, na época, eu cometi alguns erros de não olhar direito o que é que elas tinham feito, né? Mas, assim, uma eu até consegui seguir mais adiante, mas as 2 anteriores foi muito, muito difícil. E, enfim. Então, esse tipo de coisa me chama muita atenção. Mas tudo bem, aconteceu uma coisa boa, né? Pela primeira vez, eu vi uma luz bastante positiva no senhor Freud, porque eu tenho muito ranço dele. Ótimo. Então, Ótimo. eu acho que eu vou poder aprender coisas muito boas com ele depois dessa aula, dessa leitura. Que ótimo. Então, Fico feliz com isso. Feliz com isso. Fale, Ronald, o que você tem aí? Não, pegando esse exemplo da Cheyenne, né? Cheyenne. Cheyenne. Se ela me permite usar ela como exemplo. É porque eu achei interessante que eu tinha, né, que ela já faleceu, uma irmã que ela tinha paralisia cerebral. E ela foi fruto de um parto fórceps também. Só que no caso dela foi mais sério que o seu, né? Ela ficou paralítica. E aí ela não falava, então o máximo que ela fazia era chorar. Ou rir, ria muito.
Então, nesse caso, a gente não pode falar de traumas, né? Trauma psicológico, porque não existe uma psique ali, exatamente uma psique, né? Existem processos cerebrais, mas não uma psique formada. Agora, no seu caso, eu diria que você escapou de uma paralisia ou algo mais sério, né? E você poderia olhar por esse lado. Desculpa eu estar invadindo sua privacidade, certo? Mas você poderia, no lugar de recalcar, mas por que eu sofri esse fórceps e tudo, e levar isso como um trauma, você positivar isso. Mas ainda bem que eu não sofri uma paralisia, porque eu convivi com a minha irmã e eu vi minha irmã diversas vezes deslocando o joelho e a gente tendo que colocar no carro uma menina toda dura, porque os nervos eram todos duros. E aquela chega, nós éramos, ainda somos, né, pobres e colocar, geralmente era para o hospital público não tinha condição de receber uma criança daquele jeito, aí joga para um hospital especializado, aí lá vai ter que gastar com carro, com gasolina, ou seja, transtorno por cima de transtorno, né? E transtornos físicos mesmo, não transtornos psíquicos somente. Eu não estou diminuindo o transtorno psíquico, porque todos os que estão ao redor sentem, né? Quem cuida de uma criança doente. Mas no caso, nesse caso, eu não sou psicanalista, psicólogo, mas como irmão de uma pessoa que sofreu parto fórceps, eu diria que você poderia olhar pelo lado mais positivo. Poxa, mas eu ando, eu raciocínio, vi aí que você desenvolve muito bem o raciocínio, associa bem, cadeia bem as ideias, né? Então, eu diria isso, né? Não sei se serve de alguma coisa que eu estou dizendo. Oh, meu caro, obrigada. É que pena, né, que a sua irmã tem essa vida difícil, assim, por conta disso. Não, sim, isso é exatamente, eu sempre me considerei, eu era uma criança muito doente, né, adoecida. Eu só fui entender que eu fui uma nascida de fósseis, que eu poderia ter sido muito pior depois de velha, já com 33 anos. Então, eu me considero, sim, uma pessoa muito sortuda, inclusive porque eu tenho processos mentais e psíquicos, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra não, diferenciado, eu acho que isso aí é uma palavra meio caguetada, não sei, mas eu não encontro um outro jeito de falar para explicar, mas eu tenho processos bastante, assim, como é que eu vou dizer, peculiares, com relação ao psique e com relação ao mental. Eu não sou uma pessoa da média para baixo, eu sou da média para alta, minhas notas na faculdade são muito boas, mas eu tenho algumas dificuldades psíquicas, realmente, meu temperamento em alguns momentos é complicado, né? Também passei por traumas na minha infância, que eu sei quais são, eu sei o peso deles na minha vida, eu sei que eu preciso de terapia, mas até hoje eu não dei essa sorte de achar alguém. Mas eu me considero, sim, alguém que sabe, o melhor que poderia ter acontecido, aconteceu, e eu sou agradecida, bastante, e é isso. Mas nem todo mundo, né, nem todo mundo que passa por isso pode ter a felicidade que eu tive, que eu estou tendo na minha vida, de poder fazer muitas coisas. Então, sim, obrigada pela força, pelo apoio. Bom, pessoal, então por hoje é isso e até amanhã, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. Boa noite, então, a Boa todos. noite, até mais.